Neste vídeo temos o José Neto Barbosa, homem pardo com barba curta. Ele está sentado atrás de uma mesa de madeira clara e usa óculos redondo. Usa uma camiseta preta e uma camisa marrom aberta. À sua frente há um notebook prateado, um copo, uma caneca, papéis e canetas coloridos. Ao fundo há uma cortina cinza iluminada por uma luz roxa e um vaso grande com uma planta de folhas verdes e manchas claras. Olá, eu sou José Neto Barbosa, sou produtor, artista e gestor cultural e hoje a gente vai falar sobre acessibilidade, sobre a importância de produtores e gestores de cultura a observar as questões de acessibilidade para pessoas com deficiência ou de baixa mobilidade ou para qualquer das fases do ser humano, seja ele criança, idoso ou até mesmo na fase adulta, em qualquer que seja essas condições. Eu gostaria de trazer aqui 3 campos dentro do que é esse entendimento de acessibilidade. O primeiro deles é a comunicacional. A gente vai ter aí a tradução de Libras, a língua brasileira de sinais, como uma possibilidade para que você traga ao seu produto cultural essa execução. Ela é voltada para pessoas surdas ou ensurdecidas, certo? E você precisa seguir algumas técnicas para isso. E eu quero dizer aqui para você, produtor, gestor cultural ou aspirante a isso, que é muito importante lidar com a interpretação de Libras com profissionais capacitados e que possam se adequar ao seu projeto. E pensem em trazer esses profissionais também para a etapa de criação artística. Por que não? Porque apenas ligar para o profissional intérprete de Libras num dia antes do evento acontecer, isso já demonstra que você não tem capacidade de executar, diminui o caráter da execuibilidade do seu projeto. Uma outra ideia, uma outra possibilidade é você trabalhar com legenda, com legendagem. Isso muito relacionado a produtos audiovisuais. Entre outros recursos de acessibilidade comunicacional, a gente vai ter aí a facilidade de leitura, trabalhar com instrumentais que sejam acessíveis a essas tecnologias que atendem a isso, como por exemplo PDF acessível, como divulgar um cartaz com um padrão de letras que sejam adequadas a pessoas com baixa visão, ou inclusive fazer uma audiodescrição, fazer uma descrição deste vídeo, ou colocar aqui na legenda desse vídeo, ou colocar a audiodescrição de quem que está falando, de quem que está atuando, do produto artístico, do cenário, de todos esses detalhes. A gente também vai falar sobre um outro tópico que é a acessibilidade de mobilidade ou arquitetônica. Pensar em espaços que tenham acessibilidade arquitetônica para pessoas cadeirantes, para pessoas com mobilidade reduzida. Então a gente vai pensar em rampas, em elevadores, em banheiros adaptados, em sinalização adequada, em assentos reservados, também para pessoas gordas. Isso também é sobre acessibilidade, que muitas vezes pessoas gordas se sentem excluídas de espaços culturais, de projetos, porque não prevêem cadeiras que possam abraçar essa pessoa de uma maneira até afetiva mesmo, enquanto um pensamento político em relação a todas as questões e quesitos sociais e que estão diretamente ligadas também à acessibilidade. Além de assentos reservados, um estacionamento reservado para isso. E vejam, alguns desses marcos comunicacionais e de mobilidade ou arquitetônica, ou de acessibilidade física, como quer falar, eles já estão delimitados em marcos regulatórios, em leis nacionais, estaduais ou municipais, e você precisa seguir as normativas para que isso possa acontecer. Então aqui é um convite para o estudo. E falando em convite para o estudo, também é muito importante a gente relacionar a esse terceiro tópico, que é a acessibilidade atitudinal. O que seria a acessibilidade atitudinal? Seria a conscientização e o treinamento da equipe que você está gerenciando dentro do teu projeto, para que essas pessoas estejam preparadas a lidar com terminologias, com necessidades específicas das pessoas com deficiência ou de baixa mobilidade, ou você adotar políticas inclusivas de acolhimento dessas pessoas, ou criar um feedback e participação dessas pessoas dentro desse ciclo de vida do teu projeto, seja ele do planejamento até a avaliação, passando por essa execução, e trazer principalmente a pessoa com deficiência para a centralidade desta execução. Trazer as pessoas com deficiência para a equipe principal do teu projeto, por que não? Então a gente precisa se abrir para todas essas possibilidades
que se relacionam com o comunicacional, com a mobilidade, com a arquitetura e com a atitude, que neste caso é a acessibilidade atitudinal. Como que você vai se comportar dentro dessa produção que você está gerenciando e que se coloca para ser acessível? Por exemplo, como você vai lidar com essas terminologias, como você vai lidar com estas pessoas de uma maneira respeitosa e humana antes de qualquer coisa. Por exemplo, a palavra anão está em desuso. É pessoa com nanismo. Então, ser acessível de uma maneira relacionada à atitude, talvez seja a gente não colocar a pessoa com nanismo interpretando papéis de comédia dentro do campo do entretenimento de uma maneira esdrúxula, de uma maneira rasa, de uma maneira chula. A gente precisa entender que essa atitude, por exemplo, vai estar reforçando estereótipos. É a gente compreender que também não se usa mais a palavra deficiente, que essa palavra está em desuso, que a gente tem que trazer a pessoa antes de qualquer coisa, porque a pessoa com deficiência, antes de ter a deficiência, é uma pessoa. A gente também precisa compreender que não se utiliza mais a palavra especial ou necessidades especiais. A gente vai falar sobre necessidades específicas. A gente vai falar sobre pessoa com deficiência. Você não vai dizer, aquela pessoa especial chegou no meu evento, preciso arranjar um lugar para ela sentar. Não é assim que você vai tratar, certo? Não é assim. Você vai tratar a pessoa com deficiência dentro das condições que ela exige. Bem, essa é uma breve aula sobre a acessibilidade. Aparecem as logomarcas da CIA de Teatro, Pós-Comunicação e Cultura. Fundação José Augusto, Secretaria do Estado da Cultura, Governo do Rio Grande do Norte, Política Nacional, Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal.